Marcos 7, 24 a 37. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais eles os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Essa história de hoje, que a gente está acabando de ler, essas duas histórias, você percebe que Marcos está colocando lado a lado, na sequência, duas histórias que falam de cura. São duas histórias, inclusive, que não acontecem em Israel, que é significativo pelo contexto dos dias de Jesus. Aqui é um território gentil, quer dizer, não é no meio dos judeus. Bom, os versículos 24 a 30 que nós lemos, fala da cura da filha de uma mulher, que o texto diz que ela era sírio-fenícia, que estava endemoniada. Isso fica bem claro no texto. E a outra história é desse homem surdo e gago, talvez, ou com impedimento de falar, que está dos versículos 31 a 37. E a ideia dessas histórias, a base do que Jesus está falando aqui, ou mostrando, Jesus de cara está mostrando que não tem ninguém que é tão impuro, tão distante, que não possa receber a bênção e o toque de Deus na sua vida. Não tem ninguém que tem uma desgraça tão grande na tua história, ou que o seu gênero, a sua etnicidade, o seu lugar onde mora, onde vive, as consequências da sua história de vida, que impedem que Jesus toque na sua história. É o que está claro aqui. É por isso que, quando termina esse capítulo, o texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas. Porque se é Deus que está aqui, uau, o que está acontecendo? Essas pessoas estão surpreendidas com a graça de Deus. Essas pessoas terminam esse texto, essa situação, essas histórias, surpreendidas, maravilhadas com o que Jesus está fazendo. Para lembrar o contexto do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, lembre que Jesus tinha acabado de discutir com os fariseus e os mestres da lei sobre o legalismo da religião. Foi o texto que a gente leu e meditou semana passada, do versículo 1 a 23. E agora começa a ser um momento do livro do Evangelho de Marcos que as coisas estão caminhando por uma jornada, por um caminho que vai resultar na crucificação de Jesus. Isso já começa a ficar claro.
pessoal está vindo atrás. O pessoal não está tão quietinho mais com tudo que Jesus está fazendo. Só que fica claro, no decorrer dos próximos capítulos, e a partir desse texto, que ainda não chegou a hora. Jesus está caminhando para a crucificação e ele não vai evitar esse caminho. Ele veio para isso. Mas ainda não chegou a hora. É por isso que o texto diz que Jesus se retirou da região onde ele estava, que era Galileia. Agora ele está buscando, de certa maneira, se afastar dos seus inimigos. Ele quer passar mais tempo ensinando os discípulos e talvez também encontrar um pouquinho de tempo para descansar. Só que aí o texto começa já dizendo no versículo 24, que a gente leu: Jesus saiu daquele lugar, foi para os arredores de Tiro e de Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Interessante esse detalhe. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Agora, falar dessa região e esses locais que são citados aqui, Tiro e Sidom, não está à toa também nesse texto. E a gente que mora no Brasil, vivemos distante de Israel, da cultura, da geografia daquela região. Inclusive, fica bem claro que a gente não conhece aquela região, e o mundo árabe principalmente, quando o pessoal confunde Al Jazeera com Al-Qaeda, né, essa semana, né, que são coisas diferentes, e o pessoal fica em pânico, apesar que a pessoa lá da política fez besteira, porque, enfim, vamos entrar nesse assunto, né? Mas a gente começa a ficar nervoso e tenso e mistura os assuntos, né, da geografia e do contexto, né, desse mundo. E por mais que a gente é evangélico e cristão, vamos falar a verdade, a gente conhece bem pouco da geografia e do contexto ali que é o pano de fundo da história de Jesus. E Tiro e Sidom, para quem não conhece, é a região onde hoje está localizado o Líbano. É interessante isso, às vezes que a gente vive, dos assuntos que vêm à tona, né? Essa é a região do Líbano. E no capítulo 3, no versículo 8 do Evangelho de Marcos, que a gente já leu, capítulo 3, versículo 8, já cita ali que pessoas dessa região já foram atrás de Jesus em outro momento. Já tinham ido atrás de ver o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava ensinando. Aliás, alguns estudiosos da Bíblia, eles apontam que esse momento aqui, no Evangelho de Marcos, é o único momento, de fato, a única vez nos Evangelhos que Jesus está em território que não é Israel. E essa região, a Bíblia no Velho Testamento vai citar que aqui, então, de novo uma coisa que não está à toa, aqui era a região de uma mulher que chamava-se Jezabel. Essa Jezabel é citada em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 e 32. E essa mulher, na história de Israel, é uma mulher que é usada por Satanás, por inimigos de fato, para levar Israel a se desviar dos caminhos do Senhor ali e adorar um ídolo chamado Baal. Inclusive, essa mulher que tanto Ezequiel, no capítulo 26 de Ezequiel, e depois o profeta Zacarias, no capítulo 9, vão profetizar contra ela, contra essa mulher que vem dessa região. Então, quando você está falando que Jesus está em Tiro e Sidom, você tem que pensar que Tiro representa uma expressão para aqueles que são judeus de uma região de paganismo. Não é um ambiente normal para um judeu estar. Aqui é uma região pagã, uma região idólatra, use o nome que você quiser dar, mas é uma região que está longe dos caminhos do Senhor, longe do Deus de Israel. E é isso que está interessante aqui no que está acontecendo nessa passagem, gente. Porque Jesus sabe disso. E mesmo sabendo disso, Jesus vai até essa região. É como se Jesus quisesse aqui também mostrar, e está mostrando que, olha, o âmbito do Messias é além de Israel. Eu, como Messias, eu sou o Messias, mas eu não vim apenas para Israel. Eu estou aqui para ir além das margens, das bordas do que é Israel hoje. Só que, infelizmente, assim como aconteceu com Jonas, o profeta Jonas, muitos judeus daqueles dias não podiam imaginar Deus de Israel estendendo a sua salvação para além do próprio Israel. Isso no coração do judeu criava um conflito, não conseguia entender isso.
E aí que entra uma questão que tem uma prática, a gente fala a expressão missiológica, para a prática de vida da igreja, inclusive hoje, porque dentro de uma perspectiva, que a gente fala para quem estuda socio-religiosa aqui, a visita de Jesus a Tiro é mais do que uma visita simples. Jesus indo visitar essa região e depois Sidom, é como que Jesus está alargando o conceito do reino desse Messias. Esse Messias, ele veio além de Israel, em termos de geografia, de etnicidade, de gênero, de religião. Esse Messias, que é Jesus, ele veio além daquele conceito messiânico que os judeus tinham, que o judaísmo apresentava para Israel. Quer dizer, aqui está aquele que é o Salvador, aquele que é o Messias, e não é o Messias de apenas uma nação. Aqui é um Messias, um Salvador que é para todas as nações. É por isso que esse conceito tem que atingir a igreja hoje também, porque Jesus não é para o Brasil, Jesus é para o mundo. Jesus não é para Santo André, onde Deus nos coloca hoje para servir, mas é além de onde nós estamos. É por isso que a igreja, ela não pode perder o foco e ficar em si mesmada, olhando só para o próprio umbigo, para o próprio bairro onde está. A igreja, ela tem que olhar onde Deus te coloca hoje, mas é com o outro, é com o que está distante. É por isso que, se você não entende, mas por que a gente está aqui em Santo André e ora para Portugal? Por que a gente está aqui em Santo André e fala do Reino Unido, que é um país, nações ricas ali do primeiro mundo? Por que a gente está aqui? Semana passada estivemos orando pelo Canadá. Por que a gente está aqui? E a gente ora, inclusive para quem está em São Paulo, para o Ceará. Mas em São Paulo a gente já tem tanto problema, tanto nordestino aqui, a gente vai ter que se preocupar aqui e lá. Porque assim, essa é a dinâmica do Evangelho. Essa dinâmica que Deus nos impulsiona e nos move e nos incomoda a viver. A gente olha não apenas onde Deus nos coloca, mas é para o mundo, para a necessidade que é tão grande desse Messias, desse Salvador. Bom, voltando para o texto, essa notícia que Jesus estava em uma casa já correu por todas as pessoas que estão ali naquela região. E aí, o que acontece logo na sequência dos versículos 25 e 26, fica com a Bíblia aberta aí, pedir ajuda do Dani com o texto aí, se estiver também sendo projetado, é que essa notícia, ela correu ali na região, e uma pessoa, talvez um perfil o mais improvável possível, é que aparece pedindo socorro. Olha o que diz no versículo 25 e 26. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. De novo, se você não está familiarizado com a Bíblia, com a leitura bíblica, aqui é uma mulher e ela sabe que ela era socialmente inaceitável naquele contexto, de se aproximar de um rabino, de alguém que era considerado um mestre judeu, e de qualquer nível que fosse esse mestre. Ela não podia se aproximar dele, ela não podia se dirigir a ele. Mesmo assim, essa mulher, o texto fala sobre isso, ela vai até Jesus e pede que ele expulsasse o demônio da sua filha. E é interessante que o texto ele explica essa aproximação. O texto diz que ela se aproxima de Jesus e aqui mostra coragem, ousadia por parte dessa mulher, só que ela se aproxima com coragem, mas é com humildade. Não é coragem e arrogância, porque o texto diz que ela vem até Jesus e se lança aos seus pés. Quer dizer, ela é persistente, mas ela se prostra. Ela vai até Jesus com o coração humilde. E aí o que vem em seguida é a resposta de Jesus, e essa resposta de Jesus é que choca muita gente. Inclusive hoje, quando você lê esse texto e você não conhece o contexto dos evangelhos ou da vida de Jesus, e se você lê rapidamente, você lê aqui, o que vem na tua mente quando você lê o que Jesus responde para ela? Você fala assim: uau, Jesus foi grosso. Jesus aqui está dando discipulado para o Bolsonaro aqui, né? Apareceu na Bíblia aqui. Ela foi batata, um chutão aqui, né? Como assim esse Jesus falando isso para essa mulher? O versículo 27 aqui diz, fala-se que ele lhe disse:
Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esquisito, não é? Eu sempre que eu leio esse texto, eu não leio assim normal, eu falo assim, uau. E tem muitos estudos sobre essa passagem, gente, é muito rico esse texto aqui. É só uma abordagem que está dando hoje de manhã. Tenho certeza que se eu pregar uma outra vez esse texto, vai sair coisas diferentes de outros estudos e por aí vai, da riqueza que é cada vez que Jesus de fato aborda uma situação. Mas você tem que lembrar, e é algo grave, que os judeus, eles muitas vezes se referiam aos gentios, quer dizer, aqueles que não eram da nação de Israel, e chamavam essa turma de impuros, chamavam eles de que eles não eram dignos de salvação. Eles usavam essa expressão de serem cachorros. Por isso que não é à toa que Jesus não está chamando a turma de cachorro, no sentido pejorativo. Essa expressão de cachorrinho faz diferença na expressão, mas mais do que uma diferença de uma palavra suave, porque você lê e fala, ó, peraí, o que está acontecendo aqui? Mas o que é que Jesus quer dizer aqui com essa fala? Porque se Jesus está amando, mostrando misericórdia e quanto amor de Deus, Jesus não está dando uma patada na turma aqui, não está dando um chacoalhão nessa mulher com grosseria. Agora, a gente pode pensar que junto, e não vai ser conflitante com o texto, é que esse momento aqui é como se Jesus estivesse começando a contar para essa mulher, ou para quem está ouvindo ali, uma parábola, ao invés de fazer uma declaração. Aqui, Jesus vai falar logo em seguida, olha, deixe que primeiro, quer dizer, é como se Jesus estivesse testando, colocando à prova a fé dessa mulher. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu tenho que primeiro ministrar para Israel, antes de ministrar para os gentios, para quem não é Israel. Na verdade, aqui está de acordo, inclusive, com aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, vai falar em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que Paulo faz uma das declarações mais lindas do Evangelho, mas também é um texto que não é de fácil compreensão, porque Paulo fala assim, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele termina a frase e está falando, primeiro do judeu, depois do grego, colocando Israel numa ordem de importância no mandato dele, naquilo que ele está fazendo. E aqui é importante a gente destacar, gente, porque isso a gente não pode negar, que Israel, e Jesus aqui mostra isso, Jesus tem um profundo amor pela nação de Israel. Jesus tem um profundo amor e empenho em anunciar que ele chegou e veio para Israel. A história tem a ver com Israel. Inclusive em Mateus capítulo 23, versículo 7, Jesus lamenta a rejeição de Israel sobre ele, contra ele, que é o verdadeiro Messias. Aliás, Paulo vai depois falar isso, por questão de tempo não vou ler, mas no capítulo 11 de Romanos, Paulo vai destacar essa importância, essa centralidade de Israel, daquilo que Jesus veio fazer. Está em Romanos capítulo 11, versículos 25 a 29. E a Bíblia, o Novo Testamento, quer dizer, toda a história da Bíblia, ela mostra a importância chave dos judeus. Ela mostra que Deus se importa com esse povo. Se Deus se importa com esse povo, nós também temos que nos importar. Não no sentido cego político de coisas erradas que acontecem em Israel, mas é um povo que a gente também tem que amar. E deve amar, deve se preocupar. Só que o texto vai além disso. O texto vai além dessa ênfase de um amor por Israel. E é interessante que teria sido mais fácil para essa mulher se afastar de Jesus desapontada e amarga. Você não percebe o que aconteceu ali? Era para essa mulher falar, uau, eu venho até esse Jesus e escuto isso, eu vou ficar aqui adorando esse Jesus, eu venho aqui apresentar a minha necessidade, a minha causa, escuto essas palavras. Só que, gente, quer dizer, eu acho que eu e talvez muitos aqui, a gente ia pensar em fazer talvez algo desse tipo. Peraí, Jesus está falando isso, eu não fico mais nessa igreja. Como assim? Foi rude comigo? Foi grosso comigo? Eu não fico aqui não, porque eu não vim aqui para tomar pedrada. Por isso eu não estou invertendo a ordem aqui das coisas, que a gente tem que estar no lugar que leva pedrada. Mas a questão aqui, isso é você que está ouvindo isso de Jesus. Qual que seria a tua reação?
Porque essa mulher está mostrando que ela se volta para Jesus, em vez de pegar essas palavras e ela se tornar agressiva, ela vai com mais ousadia, com mais coragem, com fé. E ela fala no versículo 28, ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Você está percebendo que essa mulher, ela não ofende a Deus? Você percebe que ela não está ofendendo Jesus com a resposta dela? Você está percebendo que ela não está questionando a precisão etimológica das palavras de Jesus, e vamos fazer uma exegese do que Jesus acabou de falar aqui, vamos sentar com os estudiosos e ver a interpretação? Ela não vai para essa profundidade teológica das palavras de Jesus. Ela simplesmente, humildemente, ela pega o que Jesus falou e avança, e dá um passo extraordinário. Irmãos, eu não sei se você percebe aqui, mas é um insight, é uma descoberta, ou a maneira que ela interpreta o que Jesus está respondendo para ela, que é única, é por isso que está registrada nesse texto. É por isso que essa mulher entrou na história e é repetida por milhares e milhares de vezes. Até hoje a história dela é contada. Porque essa mulher, ela tem uma humildade que é única. Essa mulher tem uma fé que é única. E é por isso que Jesus dispensa essa mulher, mas com uma promessa. Olha como é que termina a história dessa mulher. Versículo 29 diz que Jesus disse para ela: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Aqui não é uma dúvida, é uma certeza que Jesus está falando para ela. Pode ir. Ele já saiu. E é engraçado que aqui Jesus não gritou e sai demônio, não sei de onde. Não. Nem menciona o texto. Jesus responde para ela apenas: por causa dessa resposta pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E o texto termina, a história com ela termina falando que ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já a tinha deixado. Irmãos, é maravilhoso o que está acontecendo aqui. Maravilhoso esse contexto. Que oportunidade que aconteceu aqui com a fé dessa mulher. De novo, irmãos, aqui, essa história, essa primeira história, é um quadro bem grande para a gente entender o que é a salvação. Aqui mostra o que é a salvação de Deus na nossa história. Porque talvez você não queira se enquadrar nesse quadro, mas sim, somos todos cachorrinhos debaixo da mesa, sem qualquer direito de exigir nada de Deus. Você não tem direito de coisa nenhuma. Quer dizer, você e eu, nós precisamos reconhecer que a gente não tem direito a exigir lugar à mesa. Mas você pode crer, como essa mulher, como eu sou encorajado a crer, que mesmo no lugar debaixo da mesa, há suficiente para mim. Há suficiente de Deus, sua provisão para a minha vida. E é com atitude, igual essa mulher, que Jesus, aí sim, Ele nos surpreende com a sua graça, com a sua misericórdia. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, Ele não nos deixa debaixo da mesa. Ele nos levanta. Ele não nos trata mais como cachorrinhos, como pecadores que a gente deveria ser tratado. Jesus nos trata como uma criança agora, salva. Não debaixo da mesa, mas agora é membro da família, que pode se assentar à mesa de Deus. Irmãos, é por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, ninguém celebra a ceia do Senhor debaixo da mesa. Nós celebramos a ceia do Senhor ao redor da mesa. Celebramos, você tem direito hoje, por causa da misericórdia e da graça de Deus. Jesus inverteu tudo. E é interessante que às vezes a gente olha para essa história e, sabe, comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho com leite e acha que é só uma história bobinha.
de uma mulher que foi inteligente e deu uma resposta, uau, que resposta inteligente. Não, não, não. Aqui é para mostrar que nosso lugar deveria ser um dos cachorrinhos comendo as migalhas, sem reclamar. Crendo apenas, Senhor, mesmo as migalhas vão ser suficientes. Já está bom. Mas que inversão de evangelho é esse que muita gente está pregando aí hoje? Que você se aproxima da mesa do Senhor exigindo, decretando coisas que Deus vai ter que fazer na tua vida. Que evangelho é esse que distorce de um coração que tem que, olha, se eu estou sentado à mesa, ao redor da mesa, é por misericórdia e graça, não é por merecimento, não é por obras, não é por coisas que eu faço e aí eu ganho o favor de Deus. É graça, é misericórdia. E Senhor, eu estou aqui hoje, tem uma causa que eu quero apresentar ao Senhor, tem uma necessidade na minha vida que ela é urgente e tem nome, e você pode apresentar ao Senhor. Você pode se aproximar dele, você pode insistir com Deus, você pode ser persistente naquilo que você está clamando a Deus. E talvez o que você está clamando a Deus é o nome de uma doença, talvez é o nome de uma situação que está aí parada, que está criando um mofo, que está estragando tudo. Talvez a situação que você está vivendo hoje, ela tem cheiro de câncer, ela tem cheiro de podridão, tem cheiro de morte, mas hoje você pode se aproximar de Jesus falando, Senhor, é isso que está acontecendo, é isso que está na minha vida, mas entender, Senhor, o meu lugar seria debaixo da mesa, comendo as migalhas do Senhor que fossem derramadas, e isso já seria suficiente. Mas eu sei que o Senhor vai me, o Senhor, o que o Senhor fez por meio de Jesus, me coloca ao redor da mesa. Hoje eu sou membro da família, eu sou membro da família de Deus, eu posso fazer parte dos teus propósitos, Senhor. Então eu coloco essa questão que eu estou vivendo hoje, e o que eu peço é o seguinte, Senhor, eu não compreendo o que eu estou passando, mas faz essa situação trazer glória e honra para o Senhor, porque se isso que eu estou vivendo hoje, essa UTI intensa que eu estou passando hoje, se o Senhor estiver no meio dela, é suficiente eu saber disso, é suficiente para a minha semana. Então, Senhor, hoje eu me aproximo com um coração humilde, eu volto ao Senhor com ousadia, mas eu me prostro. Eu volto ao Senhor, mas eu me lanço aos teus pés. Eu não chego, só vim aqui à frente, porque hoje essa igreja aqui tem o óleo certo, a gente comprou na rua certa, lá no Monte de Israel. Então você chega aqui, coloca tudo aqui, porque a gente vai derramar óleo na tua cabeça, e você vai ver que Deus forte que nós temos. Não, gente, isso daí é uma arrogância de fé que está longe desse texto. Eu posso entrar com cada um aqui, porque, irmãos, quem sou eu para compreender a dinâmica do que Deus está fazendo na tua história? Gente, eu vejo que uma das questões que a gente tem um conflito grande na igreja de Jesus hoje é a falta de respeito para a história do outro. A gente, em um culto de 30 minutos, quer simplificar tragédias de vida pessoal, porque existem tragédias, elas são reais. A gente quer simplificar o luto de muita gente, lutos reais, lutos de gente que já passou pela nossa vida e foi terrível, e lutos de situações e de histórias que a gente carrega, e a gente quer simplificar com um sermão de 15 minutos. E a gente quer ter todas as respostas para, sabe, ser um semideus, falando em nome de Deus, coisas que Deus não nos pede para ser. Gente, sempre que você vê um discurso que ele é arrogante, cuidado, porque Lúcifer pode estar presente ali naquelas palavras, mesmo falando alguma coisa que parece ser verdade, mas se está na boca de Satanás não é verdade. Se vem da boca do diabo é muito sério, porque a gente não se aproxima de Deus jamais com uma postura de arrogante. Você tem dúvidas a respeito da fé? Você se aproxima de Deus com humildade. Você tem dúvidas sobre alguma coisa que você está vivendo hoje, mesmo cristão, mesmo discípulo de Jesus, mas você se aproxima de Deus com o coração contrito e se lança aos pés do Senhor, porque Ele permite que você se aproxime dEle. Essa é a coisa mais surpreendente, gente. E eu quero reforçar isso. Talvez você chegou aqui na igreja e você pensa que você fez uma besteira tão grande na tua vida, você pensa que você fez algo tão detestável e horrível, e talvez para a gente é horrível, talvez ouvir e falar, uau, que isso? Não é assim?
Talvez surpreenda a tua família, a tua casa, mentiras, uma postura errada, coisas cruéis que você pode ter cometido, e é terrível. Só que esse texto nos mostra que não existe pecado grande demais para que Jesus não alcance, não transforme, não mude. Porque aqui são pessoas que eram detestáveis para Israel, gente. Eram pessoas que não podiam ter o contato com o Messias. E o Messias vai até eles. O Salvador é que vai até essas pessoas, essa região. E talvez hoje esse texto é para te abrir os olhos, para entender e compreender o que é grande demais. Não é o teu pecado, é a misericórdia de Deus. O que é grande demais na nossa vida é o que Jesus fez por nós. O que é grande demais na nossa história não é o problema que você está dando nome hoje. O que é grande demais na história não são as tuas lutas, as tuas dificuldades, que eu não estou aqui para ridicularizar de forma alguma, nem o teu pecado. O que é grande demais é a salvação de Jesus. O que é grande demais é o amor de Deus por cada um de nós. É o que Jesus está mostrando aqui, que é além do que a gente possa imaginar e pensar. É por isso que esse capítulo vai terminar no versículo de 31, diz ainda assim, ó, a seguir, versículo 31, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E quem estuda a Bíblia, geografia, essas coisas, dizem que esse percurso, gente, presta atenção, é uma caminhada de aproximadamente 120 milhas. Para quem não sabe a conta, 120 milhas são quase 200 quilômetros de caminhada. 190 quilômetros pelo menos, qualquer conta que você faça aí. Quer dizer, essa caminhada de Jesus não é algo comum, não é algo normal. Talvez eles estavam aqui, talvez evitando os herodianos e os fariseus que estão em busca deles. Talvez todo esse transtorno é para fugir de uma perseguição que já está ali iminente, querendo alcançar Jesus e os seus discípulos. Mas também pode ser que aqui intencionalmente é Jesus estendendo, alcançando ainda mais os gentios, para mostrar que o Messias chegou, e é para todos. Talvez é isso simplesmente, eu não sei. Agora o que a gente sabe, continuando na leitura, é que tem um homem agora, um homem que é surdo, que ele tem dificuldade para falar, talvez é gagueira, talvez é impedimento de fala mesmo. Nós sabemos que esse homem é levado até Jesus, e é parecido com a história da mulher, só que agora são os amigos desse homem que insistem e imploram para que Jesus faça algo por ele. E aí o versículo 32 diz assim, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. E o versículo 33 diz, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus, presta atenção, colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Não é estranho para ver o que está acontecendo aqui? Não é esquisito? Mas eu não sei se você percebe aqui, mas este homem, ele não podia ouvir Jesus. Ele é surdo. Este homem é incapaz de se comunicar com Jesus verbalmente. Então, Jesus aqui, Jesus está iniciando o primeiro ministério de linguagem de surdos e mudos da igreja, sabia? Porque Jesus aqui, ele está tentando conversar com esse homem. Ele está tentando usar uma linguagem que esse homem vai entender. É uma linguagem corporal. Não é para a gente sair fazendo no culto do cuspir agora, vamos cuspir e ungir as pessoas com cuspe santo. Não é que você levar ao pé da letra aí, você achar que tem que reproduzir isso. Mas é interessante que o texto está falando que os dedos, Jesus coloca os seus dedos no ouvido, e quer dizer, ele coloca e retira. Quer dizer, como se Jesus estivesse falando para esse homem, sinalizando, olha, eu vou retirar o que impede você de ouvir. Quando Jesus cospe e toca na língua desse homem, é Jesus falando para ele, com um corpo, com sinais, olha, eu vou retirar aquilo que impede você de falar. E aí no versículo 34, quando continua dizendo que Jesus, o versículo 34 fala assim, que ele então, Jesus, voltou os olhos para os céus. Jesus não precisava fazer isso. Mas aqui talvez é Jesus mostrando para esse homem que, olha, eu
estou fazendo aqui? Apenas Deus pode fazer isso. Apenas Deus é que pode fazer isso por você. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, gente? Jesus está querendo que esse homem compreenda, ou que ele compreendesse, que o que estava para acontecer não era mágica, era o poder de Deus que ia se manifestar ali. Não é uma encenação, e aí, eureka, deu tudo certo. Não, é Deus. É a graça de Deus que vai curar. É a graça de Deus que vai libertar. É por isso que o texto continua dizendo, que Jesus fala assim, continuação do versículo 34, com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. E o versículo 35 e 36 dizem, com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. E Jesus ordenou, olha que interessante, ele é curado para poder falar, e aí o versículo 36 termina dizendo assim, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Ó santa desobediência essa. Porque, como ficar calado? Como se Jesus curou de algo para poder falar, voltar a falar? Como é que eu vou conseguir ficar quieto? E o versículo 37 termina dizendo esse texto, esse capítulo. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Irmãos, eu não sei se você percebeu a conclusão desse versículo, desse capítulo, mas aqui tem um significado teológico profundo. Quando o texto diz, aqui no final do versículo 37, que ele faz tudo muito bem, onde é que se encontra uma declaração dessa a respeito de Deus? Gênesis 1 e 2, quando fala que tudo que Deus fez era bom. É que é Jesus, eles afirmando, ele faz tudo muito bem. E quando o texto continua falando que faz até o surdo ouvir e o mudo falar, aqui há uma declaração do profeta Isaías, centenas de anos atrás. Isaías fala no capítulo 35, versículos 5 e 6, então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos, então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Glória a Deus. Porque aqui é um cumprimento profético daquilo que Deus tem falado, que Deus tem feito em Jesus. Gente, eu quero terminar orando, que hoje não dá para a gente falar, vamos ficar em pé, vamos para casa. A gente está falando aqui que Jesus faz. A gente está falando aqui que você pode se aproximar de Jesus qualquer tempo, qualquer momento, qualquer circunstância. Eu não sei qual a expectativa que você veio aqui hoje na igreja. E eu só quero orar por você, dizendo que aqui nós estamos no lugar invocando esse Deus, dando glória a esse Deus que nós cremos que ainda age hoje. E talvez o que você precisa da parte de Deus é deixar de ser cego espiritualmente. Você precisa entender que esse Jesus que nós falamos e estamos falando aqui, ele é a única esperança que nós temos para apresentar. Os dias que a gente está vivendo na nossa pátria são terríveis. E parece que vai continuar terrível por mais um ciclo. E o que a gente tem para falar aqui é sobre uma esperança que é eterna. Então, desdobramento além daquilo que a gente está vendo aqui. Porque Jesus veio para nos dar vida. Se você não está vivendo uma vida abundante hoje, é porque os olhos estão cegos para aquilo que Deus já fez em Jesus. Você fica olhando para o impedimento que é momentâneo, que é temporário, porque assim é a nossa vida. Nossa vida é temporária e momentânea. E você está deixando de olhar para aquilo que é eterno. Então eu quero pedir licença aqui é um ambiente que nós estamos entre amigos, entre família, mesmo que você tenha uma compreensão pequena ou inicial da fé em Jesus, mas eu quero dizer que nós vamos orar a Deus. E nós vamos orar para que o Senhor Jesus faça milagres hoje em vidas aqui. Talvez é milagre da salvação, e aí você tem uma oportunidade, inclusive, não precisa esperar não. Você tem uma oportunidade para domingo que vem, com fé naquilo que Jesus fez,
passar pelas águas do batismo para reconhecer que esse Jesus é teu Senhor e Salvador. Porque a única mudança que Jesus nos fala é que a gente se arrependa. Tem um coração que eu me arrependo da minha vida sem Cristo, sem o Senhor. E por causa do que Jesus fez por mim, eu me rendo a Ele como meu Senhor e Salvador. E o batismo é essa declaração pública da fé, que a gente celebra. É uma festa, gente. O batismo é uma festa. Que a gente testemunha, olha, minha vida sem Cristo era assim. E agora com Cristo, eu tenho uma esperança. Eu nasci de novo. Eu tenho um novo jeito de olhar para tudo. Porque Jesus agora é o meu centro. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Então, talvez hoje você pode vir aqui à frente para reconhecer que Jesus é teu Senhor e Salvador. E se você desejar, amanhã você pode participar, inclusive, da classe de batismo, apenas para entender o que nós vamos fazer. Se desejar, domingo que vem, confirmar isso pelas águas do batismo. E aqui, irmãos, hoje eu tenho um minutinho ainda para falar, como ensino para a igreja, que é a comunidade. Queria que você entendesse que é intencional da minha parte não fazer apelos de conversão. Essa é uma postura que eu tenho entendido da minha parte. Eu não estou falando que isso é errado, que eu creio em apelo também de conversão. Mas quando Deus me direcionou a plantar a comunidade, eu pedi a Deus que a gente plantasse uma comunidade onde fosse seguro, para trazer pessoas que não têm uma compreensão da fé, e que elas fossem bem-vindas. Assenta aí, ouve a palavra, que o Espírito Santo vai te convencer da verdade. Senta aí, porque a obra é de Deus, não é de força barra. Você tem que se batizar, você tem que se converter. É o entendimento que Deus colocou no meu coração, e com todo respeito a qualquer outra tradição cristã diferente. Mas a comunidade foi plantada, não foi para crente, evangélico, mudar de igreja. Quando nós plantamos essa igreja, a gente sempre orou: Senhor, manda pessoas que precisam ouvir a tua palavra, que precisam compreender o que Jesus está fazendo. E, irmãos, desde o primeiro ano da nossa igreja, para a glória do Senhor, não é para mim, nem para a equipe, para os irmãos que servem aqui, porque a igreja acontece muito além de mim. Louvado seja Deus por isso. É a igreja que caminha, que serve, que trabalha, e a gente dá glória todos juntos ao Senhor. Desde o primeiro ano da nossa comunidade, nós nunca deixamos de realizar batismos no nosso meio. Todos os anos, pelo menos 2 vezes no ano, nós celebramos batismos por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Se você fizer conta, você vai entender o momento que nós estamos vivendo, de um grupo que era de 20 e poucas pessoas, e o grupo que nós somos hoje. Gente, é milagre do Senhor. Então eu estou falando isso para você entender. Só que tem momentos e dias que a palavra é essa. A palavra a gente está falando de Jesus, e hoje é um dia de decisão. Eu quero pedir que a igreja esteja em oração agora. Eu quero que você feche os olhos. A gente vai ficar em pé agora em respeito à palavra de Deus, porque nós vamos terminar os próximos 10 minutos desse culto em clamor. Neste momento, em clamor por salvação. Que se tiver alguém aqui no nosso meio que tem dúvidas sobre a sua salvação em Cristo, eu quero que você hoje coloque a sua fé em Jesus, que na igreja, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós vamos orar por você, para que hoje Jesus, a misericórdia de Deus, alcance você e a tua casa. Então, em nome de Jesus, se aqui alguém hoje quer, precisa e deseja manifestar publicamente que quer receber Cristo em sua vida, nós queremos orar em amor por você. Então, neste momento, eu quero pedir licença, que você levante a sua mão sim e venha aqui à frente, porque nós vamos orar por você, te abençoar como igreja do Senhor. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso? Em nome de Jesus, venha aqui à frente agora e nós vamos orar. Se não tiver ninguém, amém, porque a oração agora é para aqueles que têm já então uma compreensão de fé em Jesus. Eu quero chamar você que está passando por uma situação que você sabe que só Deus pode reverter, que só Deus pode agir. Em nome de Jesus, sai do teu lugar agora, porque a igreja vai clamar junto com você. A igreja vai colocar a tua vida, essa necessidade, diante do Senhor. Eu quero pedir que os diáconos, os irmãos que servem aqui na igreja, venham orar por essas pessoas, em nome de Jesus. Não fique esperando eu chamar, por favor. E venham orar e pôr as suas mãos, porque isso é a igreja de Jesus agindo e participando. E nós vamos celebrar Cristo aqui. Então você se aproxime do Senhor agora, com fé. Espere dele algo, uma resposta que vem do Senhor, mas que venha para o teu coração, para a tua vida agora. Então vem aqui à frente, sim, a gente vai ter esse minuto agora. Quero pedir, inclusive, todos possam orar, todos nós possamos clamar. Vem à frente, sem medo, que é um lugar que a gente está consagrando ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Gente, Jesus alcançou uma mulher que não era de Israel, misericórdia e graça.
nós estávamos na mesma posição. E Jesus tem todo o poder para nos alcançar ainda hoje. Misericórdia e graça. Então coloque a tua situação, coloque a tua vida diante do Senhor. Igreja, vamos clamar agora, vamos orar. Vamos orar para esses irmãos. Estenda sua mão para cá e abençoe. E abençoe. Vamos orar. É hora de oração, é hora de clamor a Deus. É hora de buscar o Senhor nisso tudo. Ore. Levanta sua voz ao Senhor agora a respeito e sabendo que só o Senhor pode agir, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode intervir em situações aqui. Só o Senhor. Vamos clamar a Deus. Senhor Deus, nós estamos no término dessa celebração, Pai, e esse momento respondendo a Tua palavra. E nós aprendemos hoje, Deus, que não há circunstância tão grande que possa nos manter distante do Senhor e do Teu amor e da Tua graça. Não há circunstância tão grande que de fato o Senhor não possa trazer cura, restauração e vida. E é isso que nós pedimos por cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui clamando, cada um que está no seu lugar também, Deus, orando, clamando nesta hora. Deus querido, tudo que pedimos é que, por causa de Jesus, o Pai, nós sabemos que nós somos convidados a nos aproximarmos da Tua mesa. E hoje nós somos família. E hoje nós podemos nos aproximar do Senhor com ousadia e com humildade, com fé, coragem, Pai, mas com um coração que se humilha diante do Senhor, reconhecendo que é só para o Senhor que podemos correr, Deus. Então é para o Senhor que nós clamamos hoje. Pai querido, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia de cada casal, de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada súplica que é colocada diante do Senhor. Tem misericórdia nesse dia, Deus. E traz algo, Deus, que produza louvor, glória e honra ao Teu santo nome, Pai. Deus, é por causa de Jesus, é por causa dessa palavra, é por causa daquilo que o Senhor nos encoraja hoje, que nós nos aproximamos do Senhor e clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de cada um de nós. É o que nós oramos agora, dando honra, glória e louvor ao Senhor, Pai. Amém, amém. Luiz, a gente pode cantar uma expressão de louvor a Deus agora? Antes de você voltar aí, vamos celebrar a vida. Abraça alguém que você ama aí, celebra Jesus, dê glória a Deus aí junto, gente. Mesmo você está sentado aí, vamos compartilhar a vida e amor e dar honra ao Senhor, tá bom?